A chuva caía sobre os vidros escurecidos da Torre Montenegro como se o próprio céu tivesse decidido participar do luto. No 42º andar, o silêncio pesava mais do que qualquer palavra. Executivos, advogados e membros do conselho ocupavam seus lugares ao redor da enorme mesa de madeira escura. Ninguém ousava conversar. O único som era o tamborilar da chuva contra as janelas. No centro daquela sala estava Helena Montenegro. Imóvel. Impecável. Vestida em um terno preto perfeitamente ajustado ao corpo, ela mantinha os braços cruzados enquanto observava a cidade desaparecer sob as nuvens cinzentas. Por fora, parecia uma estátua. Por dentro, era um incêndio. Seu pai havia sido enterrado havia apenas 3 dias. E agora ela precisava ouvir a leitura do testamento. O advogado da família limpou a garganta. Conforme desejo expresso do Sr. Augusto Montenegro. A voz dele ecoou pela sala. Helena não prestava atenção. Até que ouviu seu próprio nome. Helena Montenegro herdará a totalidade das ações controladoras do Grupo Montenegro. Os membros do conselho trocaram olhares discretos. Era esperado. Augusto sempre preparara a filha para assumir. Mas então o advogado continuou. Desde que cumpra integralmente a cláusula 14ª do testamento. Helena virou o rosto lentamente. Algo na expressão do homem a fez sentir um desconforto imediato. Que cláusula? O advogado engoliu seco. A herdeira deverá estar legalmente casada por um período mínimo de 12 meses para ter acesso definitivo à herança. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena piscou. 1 vez. 2. Como se tentasse processar o absurdo. Desculpe. O quê? O advogado abriu o documento novamente. É uma condição irrevogável. Meu pai nunca mencionou isso. Porque provavelmente sabia que a senhora tentaria convencê-lo a mudar de ideia. Alguns conselheiros desviaram o olhar. Outros pareciam divertir-se discretamente. Helena sentiu o sangue ferver. Isso é ridículo. É legal. É ridículo. Ainda assim é legal. Ela se levantou tão rápido que a cadeira deslizou pelo chão. Eu administro uma empresa avaliada em bilhões. Não uma comédia romântica. Ninguém respondeu, porque ninguém discordava. Mas a cláusula continuava ali. Imutável. Cruel. E perfeitamente válida. Nas semanas seguintes, Helena tentou tudo. Recursos. Contestação. Negociações. Nada funcionou. Cada advogado consultado repetia exatamente a mesma conclusão. O testamento era blindado. Se quisesse a herança, precisava casar. E permanecer casada durante 1 ano. Foi durante uma dessas tentativas jurídicas que Bianca Vasconcelos entrou em sua vida. Ou melhor, invadiu. Helena chegou ao escritório acreditando que encontraria mais um advogado disposto a repetir a mesma sentença. Mas quando a porta da sala de reuniões se abriu, ela encontrou uma mulher que parecia completamente diferente de todos os profissionais que conhecera. Bianca estava sentada sobre a mesa. E não atrás dela. Tinha uma pasta aberta no colo e uma expressão de absoluto desinteresse. Os cabelos escuros caíam em ondas suaves sobre os ombros. Os olhos castanhos percorreram Helena dos pés à cabeça. Sem qualquer constrangimento. Sem qualquer admiração. Como se estivesse avaliando um problema. Não uma pessoa. Então você é Helena Montenegro. Helena arqueou uma sobrancelha. E você é advogada. Infelizmente. A resposta veio rápida demais. Seca demais. Helena já não gostou. Imagino que saiba quem eu sou. Difícil não saber. Sua foto aparece em metade dos jornais do país. E mesmo assim não parece impressionada. Bianca fechou a pasta. Dinheiro nunca me impressionou. A troca de olhares durou apenas alguns segundos. Mas foi suficiente. Nenhuma das duas gostou da outra. Imediatamente. Instintivamente. Com intensidade. A reunião terminou em desastre. Helena considerou Bianca arrogante. Bianca considerou Helena insuportavelmente controladora. Quando finalmente deixaram a sala, ambas tinham certeza de uma coisa. Nunca mais queriam se encontrar. O destino, porém, tinha outros planos. 2 dias depois, Helena recebeu informações inesperadas. O escritório da família Vasconcelos estava à beira da falência. Dívidas.
processos, empréstimos, tudo acumulado. E Bianca lutava sozinha para salvar o negócio herdado da mãe. Foi então que uma ideia surgiu. Uma ideia absurda, terrível, mas funcional. Helena marcou uma reunião urgente. Bianca pareceu já irritada. Espero que isso seja importante. Depende do quanto você gosta de dinheiro. Agora ficou interessante. Helena abriu uma pasta. Dentro dela havia números suficientes para mudar completamente a vida de qualquer pessoa. Bianca analisou cada página. E sua expressão mudou. Pela primeira vez. Isso é sério? Muito. O que você quer em troca? Helena respirou fundo. Nem ela acreditava que estava prestes a dizer aquilo. Quero que você se case comigo. O silêncio explodiu entre elas. Bianca ficou imóvel. Depois piscou. Depois começou a rir. Riu tanto que precisou apoiar as mãos na mesa. Você enlouqueceu. Não. Isso é uma piada. Também não. Você está me pedindo em casamento? Não exatamente. Graças a Deus. Helena apertou os dentes. É um contrato. Um casamento falso. Sim. Durante um ano. Sim. Para conseguir sua herança. Exatamente. Bianca voltou a encará-la. Longamente. E pela primeira vez não havia provocação em seu olhar. Apenas surpresa. Porque a proposta era absurda. Mas o dinheiro resolveria todos os seus problemas. Todos. Ela olhou novamente os documentos. Depois para Helena. Depois para os documentos. E novamente para Helena. Existe alguma chance de eu me arrepender disso? Com certeza. Ótimo. Pelo menos você é sincera. Helena quase sorriu. Quase. Mas não chegou a acontecer. Bianca estendeu a mão sobre a mesa. 1 ano. 1 ano. As mãos se tocaram. Nenhuma das duas percebeu naquele instante. Mas aquele aperto de mão acabava de mudar completamente suas vidas. E seria o começo da guerra mais intensa que qualquer uma delas já enfrentará. Porque fingir um casamento seria fácil. Difícil seria fingir que não sentiam nada. A notícia do casamento caiu como uma bomba. Em menos de 48 horas, portais de negócios, revistas de celebridades e programas de televisão discutiam a união inesperada entre Helena Montenegro e Bianca Vasconcelos. Ninguém entendia como aquilo havia acontecido. Nem mesmo elas. A cerimônia foi discreta. Sem romantismo. Sem emoção. Sem promessas sinceras. Apenas assinaturas. Fotógrafos. Sorrisos falsos. E um contrato escondido em um cofre. Mas o verdadeiro desafio começou quando precisaram se mudar para a mansão Montenegro. Porque fingir diante das câmeras era fácil. Difícil era sobreviver uma a outra. A mansão ficava em uma área isolada da cidade. Enorme. Luxuosa. Silenciosa. Os corredores pareciam não ter fim. Os lustres refletiam luz dourada sobre pisos de mármore impecáveis. Tudo naquele lugar transmitia poder. Mas também solidão. Bianca percebeu isso no instante em que entrou. A casa parecia bonita demais para ser feliz. Quantas pessoas moram aqui? Ela perguntou. Agora, 2. E você não enlouquece? Não. Estranho. Obrigada. Bianca sorriu. Helena revirou os olhos. Era assim desde o casamento. Qualquer conversa terminava em provocação. Os primeiros dias foram uma sequência interminável de pequenas guerras. Bianca deixava canecas na bancada. Helena recolhia em silêncio. Bianca aumentava o volume da música. Helena diminuía. Helena organizava tudo. Bianca bagunçava sem perceber. Ou talvez percebesse. Às vezes parecia proposital. Numa manhã particularmente difícil, Helena encontrou Bianca sentada na enorme ilha da cozinha comendo cereal diretamente da embalagem. Você tem pratos. Eu sei. Então use. Por quê? Porque somos civilizadas. Você parece uma professora irritada. E você parece uma adolescente rebelde. Bianca abriu um sorriso. Estamos evoluindo. Ontem você me chamou de irresponsável. Ainda acho. Que romântico. Helena saiu da cozinha antes que dissesse algo pior. Mas ouviu a gargalhada de Bianca ecoando atrás dela. E, contra sua vontade, sentiu vontade de rir também.
As aparências exigiam esforço constante. Eventos corporativos, jantares beneficentes, entrevistas, fotos. Sempre de mãos dadas, sempre próximas, sempre sorrindo. Certa noite, durante um evento organizado pelo conselho da empresa, Helena percebeu que dezenas de olhos observavam cada movimento delas. Era um teste. Mais um. Os acionistas continuavam procurando qualquer sinal de fraude. Bianca percebeu também. Por isso se aproximou discretamente. Mais do que costumava fazer. Mais do que Helena esperava. Seu perfume chegou primeiro. Suave. Quente. Perigoso. Estão olhando. Eu sei. Então sorria. Não gosto de sorrir. Finja. Você está gostando disso. Muito. Bianca apoiou a mão em seu braço. O gesto era simples. Inocente. Mas Helena sentiu algo estranho percorrer seu corpo. Uma reação rápida. Incômoda. Inesperada. Ela imediatamente tentou ignorar. Os meses avançaram. A convivência começou a revelar lados que nenhuma das duas mostrava ao mundo. Helena descobriu que Bianca trabalhava até altas horas para salvar o escritório da família. Descobriu que ela escondia o cansaço, que carregava preocupações enormes atrás das piadas, e que passava noites inteiras acordada revisando contratos. Já Bianca começou a enxergar além da fachada perfeita de Helena. Percebeu os momentos em que ela acreditava estar sozinha. Os instantes em que o peso da empresa parecia esmagá-la. Os silêncios longos diante das fotografias do pai. A forma como raramente descansava. Como raramente sorria. Como parecia carregar o mundo inteiro nos ombros. E isso começou a mudar alguma coisa. Lentamente. Perigosamente. Numa noite chuvosa, a energia da mansão caiu. Toda a propriedade mergulhou na escuridão. Bianca desceu as escadas usando apenas a lanterna do celular. Encontrou Helena na biblioteca, sentada perto da janela, observando a tempestade. Por alguns segundos nenhuma falou. O silêncio parecia confortável. Estranho, mas confortável. Você odeia chuva? Bianca perguntou. Não. Então por que essa cara? Essa é minha cara normal. Bianca riu. Helena acabou sorrindo sem perceber. E quando percebeu, já era tarde. As duas ficaram imóveis. Surpresas. Porque aquele sorriso foi verdadeiro. Pequeno. Mas verdadeiro. Talvez o primeiro que Bianca havia visto. Pronto. Bianca disse baixinho. Existe uma pessoa aí dentro. Não se acostume. Agora quero ver de novo. Helena desviou o olhar, mas não conseguiu impedir o calor que surgiu em seu rosto. Os problemas começaram a ficar mais complicados quando uma ex-namorada de Helena reapareceu. Cláudia. Bonita. Elegante. Confiante. E absolutamente interessada em recuperar espaço na vida dela. Bianca tentou agir com indiferença. Tentou, mas fracassou. Miseravelmente. Durante um jantar corporativo, Cláudia passou boa parte da noite ao lado de Helena. Conversando. Sorrindo. Tocando seu braço com intimidade. Bianca observava tudo do outro lado do salão. Irritada. Sem entender o motivo. Quando voltaram para casa, o silêncio dentro do carro durou apenas alguns minutos. Sua ex parece confortável demais. Helena virou o rosto. Com ciúmes? Claro que não. Ótimo. Só acho ela insuportável. Curioso. O quê? Foi exatamente o que ela disse sobre você. Bianca cruzou os braços. Então ela tem bom gosto. Helena soltou uma risada involuntária. E aquilo irritou Bianca ainda mais. Porque gostava de ouvir aquele som. Muito mais do que deveria. Naquela mesma noite, ao chegarem à mansão, ambas perceberam algo assustador. As discussões já não pareciam as mesmas. Os olhares demoravam mais. Os silêncios carregavam significado. A proximidade começava a parecer perigosa. E nenhuma delas sabia como lidar com isso. Porque admitir atração seria complicado. Admitir sentimento seria impossível. Por isso continuaram fingindo. Continuaram brigando. Continuaram provocando uma a outra. Como se nada estivesse acontecendo. Como se seus corações não estivessem caminhando exatamente na direção do desastre.
Mas o prazo do contrato continuava avançando. E quanto mais os dias passavam, mais difícil ficava lembrar que tudo aquilo deveria ser apenas um acordo. O 11º mês do contrato chegou silenciosamente. E foi justamente isso que assustou Helena. Porque, pela primeira vez, ela não estava contando os dias para aquilo terminar. Antes, cada semana parecia uma obrigação. Agora, cada página arrancada do calendário provocava uma sensação incômoda. Como se estivesse perdendo alguma coisa. Como se o fim estivesse próximo demais. E ela odiava admitir isso. Até para si mesma. Bianca sentia exatamente o mesmo. Mas era orgulhosa demais para confessar. Passava cada vez mais tempo observando Helena sem perceber. Nos cafés da manhã silenciosos. Nas reuniões. Nas noites em que a encontrava trabalhando sozinha na biblioteca. Havia se acostumado com aquela presença. Com aquelas discussões. Com aquelas provocações. Com aquela mulher. E isso era um problema enorme. Porque o contrato tinha prazo. O sentimento não. Foi então que a ameaça apareceu. Numa manhã aparentemente comum, Helena recebeu uma ligação urgente do presidente do conselho. A voz do homem soava tensa. Temos um problema. Que tipo de problema? Alguém contratou investigadores particulares. Helena sentiu o estômago apertar. Investigadores para quê? Para provar que seu casamento é uma fraude. O silêncio tomou conta da sala. Ela já sabia quem estava por trás daquilo. Alguns acionistas nunca aceitaram sua posição. Se conseguissem provar que o casamento era falso, ela perderia a herança, perderia a empresa, perderia tudo. Nos dias seguintes, a pressão aumentou. Fotógrafos começaram a aparecer em todos os lugares. Repórteres perseguiam o casal. Funcionários eram interrogados. Vizinhos recebiam perguntas. Cada detalhe da vida delas passou a ser analisado. Helena e Bianca precisavam parecer mais próximas do que nunca. Mas havia um problema. Agora já não estavam fingindo apenas para os outros. Estavam fingindo para si mesmas. A situação piorou quando surgiu uma denúncia anônima. O conselho convocou uma audiência extraordinária. Todos os acionistas importantes estariam presentes. Os investigadores apresentariam suas conclusões. E Helena teria de defender sua posição. Na noite anterior à reunião, a mansão parecia sufocante. A chuva voltava a bater contra os vidros. Exatamente como no dia da leitura do testamento. Mas agora tudo era diferente. Helena estava na varanda quando ouviu passos atrás de si. Bianca. Nenhuma das duas falou imediatamente. O vento frio atravessava o espaço entre elas. Até que Bianca quebrou o silêncio. Está com medo? Helena demorou a responder. Sim. Foi uma resposta tão sincera que surpreendeu as duas. Vai dar certo. E se não der? Bianca não tinha resposta. Porque também estava assustada. Helena respirou fundo. Eu passei a vida inteira acreditando que precisava controlar tudo. Eu percebi. E agora não consigo controlar nada. Bianca deu um pequeno sorriso. Bem-vinda ao clube. Pela primeira vez em muito tempo, Helena riu. Mas logo a expressão desapareceu. Quando isso acabar? A frase morreu no meio do caminho. Bianca sentiu o coração acelerar. Quando isso acabar, o quê? Helena desviou o olhar. Ela não conseguiu responder. Porque não queria pensar no assunto. Não queria imaginar aquela casa vazia novamente. Não queria imaginar Bianca indo embora. Mas também não conseguia dizer isso em voz alta. A audiência aconteceu na manhã seguinte. O auditório estava lotado. Executivos, advogados, acionistas, imprensa. Todos aguardavam o resultado. Os investigadores apresentaram fotos, relatórios, cronogramas. Tentaram demonstrar inconsistências. Questionaram comportamentos, rotinas, datas. Tudo. Durante horas. Helena ouviu cada acusação em silêncio. Até que um dos acionistas se levantou. A verdade é simples. Esse casamento nunca foi real. O ambiente inteiro pareceu congelar. Então ele apontou diretamente para Bianca. Ela aceitou porque precisava de dinheiro. Depois apontou para Helena. E ela precisava da herança. Algumas pessoas assentiram.
Outras aguardaram a resposta. Helena permaneceu imóvel. Mas Bianca sentiu algo quebrar dentro dela. Porque, apesar de tudo, ouvir aquilo dito daquela forma parecia errado, cruel, redutivo. Como se aqueles meses não significassem nada. Como se tudo tivesse sido apenas uma transação. Então ela se levantou. Sem planejar. Sem pensar. Apenas levantou. No começo, sim. Todos se viraram para ela. No começo foi exatamente isso. O auditório ficou em silêncio. Foi um acordo. Um contrato. Um negócio. Helena observava sem entender onde aquilo iria terminar. Bianca respirou fundo. Mas as pessoas mudam. Agora sua voz tremia. Pela primeira vez. Eu mudei. O coração de Helena disparou. E por mais que isso seja inconveniente, Bianca continuou. Por mais que seja irritante. Algumas pessoas trocaram olhares confusos. E por mais que ela consiga ser a mulher mais teimosa que eu já conheci. Uma risada nervosa surgiu em algum lugar da plateia. Mas Bianca não desviou os olhos de Helena. Nem por um segundo. Nada do que existe entre nós é falso. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena sentiu o mundo desaparecer ao redor. Só conseguia enxergar Bianca. Só conseguia ouvir aquelas palavras. Porque, pela primeira vez, alguém tinha tido coragem de dizer o que ambas escondiam. Mesmo sem dizer tudo. Mesmo sem usar a palavra amor. A reunião terminou poucas horas depois. As provas apresentadas eram insuficientes. O casamento continuava válido. A herança permanecia protegida. Helena havia vencido. Era o que deveria importar. Mas sua mente estava em outro lugar. Completamente. Porque Bianca havia ido embora logo após a audiência. Sem explicações. Sem despedidas. Sem esperar por ela. E, pela primeira vez em muitos anos, Helena entrou em pânico. Porque entendia exatamente o que estava em jogo. Não era empresa. Não era fortuna. Não era herança. Era Bianca. E talvez estivesse prestes a perdê-la. Helena dirigiu pela cidade sem saber exatamente para onde estava indo. Pela primeira vez em muitos anos, não havia estratégia. Não havia plano. Não havia controle. Apenas urgência. Porque, desde que Bianca saíra daquela audiência, um pensamento martelava sua mente sem parar. Ela nunca havia dito nada. Durante meses, Bianca esteve ao seu lado. Nas crises. Nas noites difíceis. Nas discussões. Nos silêncios. E Helena nunca teve coragem de dizer o que realmente sentia. Agora corria o risco de descobrir tarde demais. Quando chegou ao escritório Vasconcelos, o prédio já estava quase vazio. A chuva voltará. As ruas brilhavam sob a iluminação da noite. Helena atravessou a recepção sem se importar com os olhares surpresos dos funcionários. Subiu as escadas. Abriu a porta da sala principal. E encontrou Bianca sozinha. Sentada atrás da mesa. Cercada por documentos. Tentando trabalhar. Tentando não pensar. Tentando ignorar o fato de que seu coração estava em pedaços. Ela ergueu os olhos. Surpresa. Helena? Nenhuma das duas se moveu durante alguns segundos. A tensão era quase insuportável. Então Helena falou. Por que você foi embora? Bianca soltou uma risada sem humor. Achei que fosse óbvio. Não é. Claro que é. Ela se levantou. A herança está segura. Bianca. O contrato funcionou. Bianca. Você conseguiu tudo o que queria. Aquelas palavras atingiram Helena como um golpe. Porque eram exatamente o oposto da verdade. Não. Bianca cruzou os braços. Não. Não consegui tudo o que queria. O silêncio caiu entre elas. Lento. Pesado. Perigoso. Helena respirou fundo. Talvez pela primeira vez em toda sua vida estivesse verdadeiramente assustada. Não por perder dinheiro. Não por perder poder. Mas por ser sincera. Eu passei anos acreditando que não precisava de ninguém. Bianca permaneceu imóvel. Meu pai me ensinou que sentimentos atrapalham decisões. Helena. Me deixa terminar. Sua voz falhou. E isso nunca acontecia. Eu achei que esse casamento seria apenas um problema temporário.
Os olhos de Bianca começaram a perder a firmeza. Depois achei que estava apenas me acostumando à sua presença. Helena deu um passo à frente. Depois achei que era preocupação. Outro passo. Depois achei que era amizade. Outro. E então você saiu daquela audiência. Agora elas estavam próximas. Muito próximas. E eu percebi que não estava com medo de perder a empresa. Sua voz se tornou quase um sussurro. Eu estava com medo de perder você. Bianca sentiu o coração disparar. Porque era exatamente o que precisava ouvir. Exatamente. Por meses, nenhuma delas havia conseguido admitir a verdade. Por orgulho. Por medo. Por teimosia. Mas naquele momento já não havia espaço para esconder nada. Bianca sorriu. Um sorriso pequeno. Emocionado. Demorou bastante para entender isso. Helena soltou uma risada nervosa. Eu sei. Muito mesmo. Eu sei. Quase irritante. Você adora me chamar de irritante. Porque você é. As duas acabaram rindo. E toda a tensão acumulada durante meses começou a desaparecer. Pouco a pouco. Como uma tempestade finalmente chegando ao fim. Naquela noite, nenhuma declaração grandiosa foi necessária. Nenhum discurso perfeito. Nenhuma promessa cinematográfica. Apenas honestidade. Pela primeira vez. E isso bastava. Porque ambas sabiam exatamente o que estavam escolhendo. Não a herança. Não o contrato. Não as aparências. Uma a outra. 3 meses depois, o prazo do casamento chegou oficialmente ao fim. O conselho da empresa reuniu-se mais uma vez. Desta vez para concluir o processo sucessório. Helena recebeu o controle definitivo do Grupo Montenegro. Sem recursos. Sem questionamentos. Sem novas exigências. A herança finalmente era sua. Mas algo curioso aconteceu. Aquilo deixou de ser a melhor notícia do dia. Naquela mesma tarde, ela voltou para a mansão. A casa estava diferente. Mais viva. Mais quente. Mais parecida com um lar. Ao entrar, encontrou Bianca na cozinha. A mesma cozinha onde tantas discussões haviam começado. Então, Bianca perguntou. Agora que o contrato acabou. Helena aproximou-se. Sim, acho que você precisa ir embora. Helena arqueou uma sobrancelha. Eu preciso? O casamento falso terminou. Concordo. Então, tecnicamente, não existe mais motivo para morar aqui. Helena fingiu pensar. Existe um problema. Qual? Eu não tenho um casamento falso. Bianca sorriu. Não? Não. Ela segurou a mão da mulher que havia transformado sua vida. Tem um casamento de verdade. Pela primeira vez, nenhuma delas tentou esconder o que sentia. Nenhuma desviou o olhar. Nenhuma recuou. Porque já não havia mais motivo. Meses depois, jornais continuavam escrevendo sobre a herdeira bilionária e sua esposa. Mas ninguém conhecia a verdadeira história. Ninguém sabia das brigas na cozinha. Das noites difíceis. Dos medos. Das vulnerabilidades. Dos sentimentos que nasceram onde deveria existir apenas um contrato. E talvez fosse melhor assim. Porque algumas histórias não pertencem ao público. Pertencem apenas às pessoas que as viveram. Helena começou aquela jornada acreditando que precisava de um casamento para receber uma herança. No final, descobriu que a verdadeira herança não estava no dinheiro. Estava na mulher que entrou em sua vida como um problema. E permaneceu como a escolha mais importante que ela já fez. O aroma de café fresco se espalhava pela cozinha. A luz suave da manhã atravessava as enormes janelas da mansão, iluminando o piso de mármore e os vasos de flores que agora ocupavam lugares onde antes existiam apenas decoração impessoal. A casa continuava luxuosa, mas já não era fria. Já não parecia um museu habitado por fantasmas. Parecia um lar. E a responsável por boa parte daquela transformação estava sentada sobre a bancada da cozinha. Exatamente como fazia desde o primeiro dia. Bianca segurava uma caneca entre as mãos enquanto observava Helena do outro lado do ambiente. Você está me encarando. Estou observando. É a mesma coisa. Não é? É sim. Bianca sorriu. 2 anos haviam passado. E algumas coisas nunca mudavam. Graças a Deus. Helena continuava elegante. Continuava organizada.
Continuava obcecada por horários. Mas algo nela era diferente. Os funcionários da empresa comentavam isso com frequência. Ela sorria mais. Ria mais. Parecia mais leve. Mais humana. O que ninguém sabia era que boa parte dessa mudança começava todas as manhãs naquela cozinha. Com pequenas discussões. Pequenas provocações. Pequenos momentos que valiam mais do que qualquer reunião bilionária. Você tem uma reunião em 40 minutos. Eu sei. E ainda está descalça. Eu sei. E não terminou o café. Eu sei. Bianca apoiou o rosto na mão. Você é impossível. Engraçado. O quê? Eu ia dizer exatamente a mesma coisa sobre você. As duas sorriram. Um daqueles sorrisos automáticos. Naturais. Que surgem quando alguém se torna parte da sua vida de forma tão profunda que já não existe separação entre rotina e afeto. A empresa prosperava. O escritório Vasconcelos também. As dívidas haviam sido pagas. Novos clientes chegaram. Novos projetos surgiram. A vida finalmente encontrara equilíbrio. Mas nem tudo havia sido simples. Os primeiros meses depois do contrato terminar foram estranhos. Assustadores até. Porque agora não existia mais desculpa. Não existia mais acordo. Não existia mais obrigação. Existia apenas escolha. E escolher alguém todos os dias exige mais coragem do que assinar qualquer contrato. Elas aprenderam isso juntas. Aprenderam que amor não elimina discussões. Não elimina diferenças. Não elimina medos. Mas oferece motivos para permanecer. E permanecer faz toda a diferença. Naquela manhã, Helena preparava-se para sair quando percebeu algo incomum. Bianca estava silenciosa. Muito silenciosa. O que era suspeito. Extremamente suspeito. O que você fez? Bianca regalou os olhos. Como assim? Você está quieta. Talvez eu tenha amadurecido. Não acredito nem por um segundo. Bianca tentou conter o sorriso. Fracassou. Helena cruzou os braços. Bianca. Sim? O que aconteceu? A advogada levantou-se lentamente. Havia nervosismo em seus olhos. Um nervosismo raro. Helena percebeu imediatamente. Bianca. Sem responder, ela abriu uma gaveta. Retirou uma pequena caixa. E voltou para perto dela. O mundo pareceu desacelerar. Você sabe. Bianca começou. Que tecnicamente já somos casadas. Helena soltou uma risada. Tecnicamente. Mas existe um detalhe. Qual? Da primeira vez ninguém perguntou se eu queria. Você assinou o contrato. Porque precisava de dinheiro. Justo. Agora é diferente. Helena sentiu o coração acelerar. Bianca respirou fundo. E então abriu a pequena caixa. Dentro havia uma aliança simples. Elegante. Perfeita. Desta vez quero fazer direito. Os olhos de Helena ficaram brilhantes imediatamente. Bianca. Eu passei um ano inteiro fingindo que não gostava de você. Foi péssimo nisso. Concordo. As duas riram. Mas a emoção continuava ali. Intensa. Verdadeira. Então vou tentar de novo. A voz de Bianca suavizou. Helena Montenegro. Ela segurou suas mãos. Sem contratos. Sem contratos. Sem cláusulas. Sem cláusulas. Sem heranças. Sem heranças. Bianca sorriu. E então fez a única pergunta que realmente importava. Você quer continuar me escolhendo pelo resto da vida? O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos. Mas pareceu uma eternidade. Porque Helena já sabia a resposta desde muito antes. Talvez desde aquela noite de chuva. Talvez desde a primeira discussão. Talvez desde o momento em que percebeu que a mansão só parecia uma casa quando Bianca estava nela. Lágrimas discretas surgiram em seus olhos. E, pela primeira vez, ela não tentou escondê-las. Sim. A resposta saiu baixa. Mas firme. Absoluta. Sim, eu quero. Naquele instante não existiam bilhões. Não existiam empresas. Não existiam manchetes. Apenas duas mulheres que começaram como um acordo impossível. Que se tornaram amigas contra a própria vontade. Que se apaixonaram sem admitir. E que finalmente haviam encontrado coragem para escolher uma outra sem nenhuma condição.
Lá fora, a cidade continuava correndo. Os jornais continuavam sendo publicados. Os negócios continuavam acontecendo. Mas dentro daquela cozinha, onde tantas brigas haviam começado, existia apenas paz. E às vezes, o verdadeiro final feliz não acontece quando duas pessoas se apaixonam. Acontece quando elas acordam todos os dias e continuam escolhendo permanecer.